Maria Helena Pereira, tá? Isso, tá. A idade da senhora? 76. 76. 70. Tem filhos? Não, eu sou solteira. É solteira? Não tenho filho, mas cria sobrinhada. É, né? A senhora mora aqui no bairro há quanto tempo? Ah, tudo bem. Toda a vida? Toda a vida. Não é? Nasceu aqui então, no bairro? É, então, a gente nasceu, só que eu nasci atrás do Arco, lá que nós falamos, sabe? Mas aqui nessa casa aqui, faz 64 anos que eu moro aqui. É? É. Ah, entendi. 64 anos. A senhora conheceu ou sabe quem foi o primeiro morador do bairro? Certo. Então a senhora não conheceu? Não, eu conheci gente mais idosa, mas não sei qual foi o primeiro morador. Não sabe, porque tinha poucas casas, poucas Tinha. famílias, né? É, poucas famílias. Aham. Sim. Tinha poucas famílias. Como era o bairro antigamente? Ah, o bairro era uma pobreza. Era uma pobreza. Era uma pobreza. As casas eram muito simples. Muito simples. Não tinha assim um banheiro. Aqui nem água, não tinha direito. Nem água tinha. Não, sabe onde que nós apanhava água? Ali onde é o posto de saúde. Ali que tinha uma torneirinha assim com a maior misereza de água que nós tinha. Sim. Não tinha água direito, então. Não. E como fazia para lavar roupa, então? Ai, a gente lavava assim, aos poucos. Eu como era criança, quando eu mudei pra cá, eu tinha 12 anos. Então, o que a gente fazia? Eu gastava quase a semana inteira, porque aquele mundaréu de roupa para lavar. Meu Deus. Era uma pobreza danada. Aham. Que não tinha mesmo água. Sabe? A gente carregava água dali, ó, daquela casa para baixo ali, ó. Dali para baixo. É, a gente apanhava água lá. Entendi. Aí tinha que pegar água e levar para casa. Levar pra para poder... casa. Porque a água ali não dava, porque aí era para todo mundo a água. Entendeu? Era uma torneira para todo mundo. Sim. Vocês estão vendo, crianças, como era difícil? Tá vendo? A gente tem água encanada, né? Não é assim que funciona? A água vai lá na torneira da casa da gente, né? Ninguém reclama da vida. E ainda reclama da vida, né, dona Helena? Você pode, né? Ó, o tio dela carregava água lá da onde ela mora, vinha buscar aqui. Eles vinham descansando aqui para beira dos barrancos, assim, porque eles eram moleque. O Joaquim e o outro que faleceu. Vai perguntar pra ele, ele fala isso pro pai dela. Era bem mais difícil mesmo, né? Sim. Viu? Tinha que pegar água dali de baixo ali, ó, detrás daquela casa ali, levar pra casa dela pra poder lavar roupa e fazer as coisas. Difícil, não é? Quando a gente tem água, entra nada, né? Lembra disso, tá bom? Jorra água pra aquela Graças a Deus. Graças a Deus, né? Como era a nossa escola antigamente? Escola? Isso. Ah, A senhora lembra? não, a escola eu lembro, porque eu estudei aqui. Ah, a senhora Aqui nesse lugarzinho. sabe? Aqui? Aqui Nessa nesse lugar- pracinha aqui? Nessa pracinha. E era um cômodo pequenininho que nós chamávamos de armazém. Sim. Então era aquela. Mas também não tinha tanta criança, né? Mas era também essa pobreza. A gente não tinha merenda, não tinha nada. Não tinha merenda, então? Não tinha nada. Eita, viu, crianças? É. Não tinha merenda, não tinha nada. Ela estudou aqui nessa pracinha. Ela estudou com um galpão, mas tipo um armazém, né? Tipo um armazém. E não tinha merenda. Não, E as professoras? Tinha bastante professoras? Não, as professoras na época era uma senhora que morava aqui, né? Que foi a que me ajudou eu muito. Sim. E uma que faleceu há pouco tempo, a dona Lindó. Dona Lindó. Viu falar nela? Não, nunca ouvi falar. Não, ela Já ouviu, Gisele? Dona Sim. Lindó? Ela morreu com uns 3 anos. É uma das primeiras professoras, né? Até tem uma rua com o nome dela aqui Tem em uma rua que homenagem. até o nome dela é Olinda Honora de Oliveira. Sim. Então, aí a dona Cotinha, né, que ensinou o primeiro, depois aí no 3º ano, eu tive na escola 3 anos só. 3 anos só na escola. Eu entrei com 7 anos, Ah. e quando eu ia fazer 11 anos, tirou porque não tinha mais, Não tinha mais. não tinha mais tudo, não tinha mais, estudo, não tinha. escola. Então, o que eu aprendi, eu agradeço essas 2 pessoas, a dona Cotinha e a dona Lindó. Muito interessante. Conta essas coisas, eu não tenho medo de ninguém. Eu Sim. tenho, assim, dificuldade de palavras. Assim, eu faço leitura na igreja, mas às vezes tem palavras, assim, que é difícil. Sim. Aí, então, palavras, assim, mas conta, assim, eu não tenho medo de ninguém, não. A senhora faz as contas de cabeça. Porque ensinava, né,
as contas difíceis antigamente. Sim, né? entendi. As ruas eram calçadas? Não, era tudo de terra. Era tudo de terra, então não tinha calçamento. Não, calçamento foi agora, quantos anos mais ou menos? Ah, uns 10, 12 anos. Por aí, né? É. E como que era na época de chuva, hein? Ah, Como era que aquele fazia? barrão. Barrão Pra rua fora e... Muito barro. Muito Na época de chuva não dava nem pra sair do bairro. Pra ir na cidade. É, saía, mas a gente já estava acostumado com aquele sofrimento, né? Já estava acostumada. Já estava acostumado. Certo. Mas era difícil. Aí, não sei até na época qual prefeito que carçou mesmo. Aqui o primeiro foi o Miguel Allen, que é o nome da rua, não é? Foi no tempo do Miguelzinho, lembra dele? É, primeira rua. E depois aí foram calçando, né? Porque calçou essa aqui principal, depois calçou aquela da minha casa, calçou umas outras lá e foram calçando, sabe? Aí devagar foram ajeitando. Sim, aí melhorou bastante, né? Ah, melhorou muito mais. É verdade. Como eram as casas antigamente? As casas? As casas eram tudo de rebocar o chão. Casa de rebocar o chão. Rebocar. Não tinha piso, então? Não. Algumas pessoas, no caso, assim, ali aquela venda lá, era de soalho. Sim, Mas o resto era tudo a gente rebocava com barro branco que o povo falava e bosta de vaca. Cocô de vaca. Cocô de vaca. E ficava muito cheirosa a casa. E ficava cheirosa? Ficava cheirosa. Então, mas o cocô era assim, esterco, seco já? Não, a Raí, ela sabe, ela lembra. Que interessante. A gente misturava no barro branco. Sabe o que é barro branco? É argila, seria? Não. É um negócio, era um barro branco que a gente catava assim, misturava naquilo e rebocava e ficava assim, a casa ficava cheirosa, sabe? Era o jeito que tinha, era esse aí. E a depois que foi melhorando, aí foi fazendo no cimento, passando no cimento, né? Mas isso já foi. Mas no antigo era desse jeito. Aí depois as pessoas que foram melhorando, aí foram casando, já foi fazendo uma casinha. Sim. E não tinha pintura nas casas também, então? A minha casa, pelo menos, quando eu entrei pra cá, era uma padarefa. Depois a gente ajeitou. Aí fez outra casa, aí deu uma caiação, aí fez um piso. Sim. Mas banheiro, a gente passou muito tempo que não tinha banheiro, a gente usava uma fossa. Não tinha banheiro, então? Não usava o quê? Uma fossa. Uma fossa, né? Fazia um buraco assim, sabe, bem fundo? Sim. Era o que o povo tinha ali. Tomava banho de bacia. Banho de bacia. E era muito bom. Ouviram? Não tinha chuveiro, não tinha banheiro, usavam fossa. Estão pensando o que é fossa, né? Certo. Banho de bacia. Tomava banho de bacia. Qual era o meio de transporte que os moradores usavam para ir à cidade? Assim depois tinha um ônibus, né? Mas a maioria o povo ia de a cavalo, ia a pé, né? Sim. Mas aí depois foi melhorando, aí já tinha um ônibus. Sim. Mas aí o povo foi dando jeito, foram ajeitando, mas a maioria era a pé. A maioria era a pé. Era a Tinha pé. que sair daqui e ir lá pra cidade a pé. Gastava- Longe, né, criança? Gastava o dia inteiro pra ir. O dia inteiro. Mas porque até que ir e voltar lá, não. Pensa bem. E aí, até comércio aqui, essas coisas, comércio, porque tudo lá na cidade. Aqui só tinha uma venda antiga que era do Sozemira. E aquela que tá fechada ali, mas aí tinha só alguma coisa básica, assim, sabe? Mas a maioria a gente tinha que ir na cidade. Aí quando ficava doente, essas coisas, tudo na cidade. Tudo tinha que ir na cidade. Não tinha postinho. Não, aqui. esse posto foi feito há pouco, não faz tanto tempo que fez. E olha que era certificado. Hã? Pra ir pra cidade? Não, era um cavalo, ó. Cavalo, não tinha nem carroça, então. Ué, não tinha. Eu tinha um irmão que meu pai ia de cavalo e eu a pé ajudando a carregar ele. Tá vendo? Daqui da Barra Grande até lá na cidade, assim.
Arranca-dente, a gente ia a pé, voltava a pé. Pra arrancar dente, ia a pé e voltava a pé. Mesmo com o dente arrancado. Sabe por que o bairro ganhou esse nome? De Barra Grande? De Barra Grande? Olha, o povo conta, né, dos antigos que eu ouvi falar, porque ali tem um rio que vem daqui e outro que vem dali. Aí chegou ali e juntou uma barra. Aí ficou Barra Grande, Barra do Rio. Porque juntou os dois rios, aí falava Barra do Rio. Aí ficou Barra Grande. A barra é grande. Por causa do A barra é grande. Por causa se encontravam. se encontraram ali. Aham. Aí ficou o nome de Barra Grande. Viram que interessante, gente? Por isso que chama barra grande. Por isso que chama Barra Grande. Barra grande. Eu achei que tinha encontrado muitas barras assim de qualquer coisa. Aí era grande. Aí ia ser barra grande. Entendi. E a Barra Grande nem é tão grande assim, né? Se fosse barra pequena, seria mais sentido. Faria mais sentido? Mas o que os mais velhos contavam era isso aí. Encontrou os dois rios, aí ficou aí era falar Barra do Rio, aí falava Barra, aí foi Barra Grande. Muito interessante. Que legal, né? Obrigado, viu? De nada. Foram 12 perguntinhas muito bem respondidas, né, Gisele? Né, Muito bem. crianças? Né? Mas nossa, aí aqui a vida foi difícil aqui, viu? Não foi fácil, né? Não, e o pessoal não tinha emprego, né? Não tinha nada. Ontem mesmo eu estava conversando, eu tinha 12 anos, eu lavava coeiro com uma senhora que morava na casa, que ela teve uma criança, para ganhar. Todo dia eu lavava lá, porque não tinha água. Eu lavava uma mala de coeiro todo dia, porque o povo não usava essas coisas de hoje, né? Eu lavava para ganhar, porque minha mãe e meu pai não tinham, porque nós são 8 irmãos, nós era 8 irmãos. Muita gente, né? Então não era fácil. Muito grande, não era fácil. Aí cada um fazia alguma coisa para ganhar um dinheiro. Para ganhar um dinheirinho, Se manter, né? se manter. Uhum. Não era fácil, não. Não era, não. De jeito nenhum.